Abra a palavra do Senhor Deus em 1 Timóteo, capítulo 4. Irmãos, hoje é o terceiro culto, se eu não estou enganado, é isso? Falando sobre a possibilidade de abandonarmos o caminho na reta final. E nós estamos lendo alguns versículos do Antigo, do Novo Testamento, para mostrar a probabilidade de que eu e você, se não permanecermos firmes, nós podemos sim nos afastar do caminho. E este afastamento pode ser uma perda eterna. Por isso nós precisamos levar a sério o conhecimento que Deus libera aqui, irmãos. Nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uma época onde o Evangelho, de fato, está sendo deturpado, irmãos. E eu não estou falando sobre legalismo, eu não estou falando sobre nenhum mecanismo humano de opressão, de usos e costumes, regras humanas, que muitas vezes mais afastam as pessoas da casa do Senhor. Por coincidência, nessa tarde eu estava conversando com um irmão, e ele me contou um fato, que uma pessoa estava numa igreja, e essa pessoa estava enfrentando uma dificuldade, num vício, e simplesmente o pastor mencionou o nome do irmão, e o vício do irmão, no altar. E aí essa pessoa que conversava comigo, ele falou assim, a questão é que ele é pastor, mas infelizmente os seus filhos estão todos longe da casa do Senhor. Todos se afastaram. E essa foi a última série que nós ministramos. Nós temos a obrigação de deixar um legado para os nossos filhos. Mas não é um legado, irmãos, apenas na letra. Nossos filhos precisam experimentar Deus. Mas como é que eles vão experimentar Deus se nem você experimentou? Oséias, capítulo 6, se eu não estou enganado, 6, me ajuda aí. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Oséias 6. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, nos feriu, e nos sarará. Ou seja, o Papai do céu sabe como trazer de volta o seu povo. E para trazer o seu povo, sabendo quem é ser humano, o que é o ser humano, o que é capaz de fazer o ser humano, sim, irmãos, muitas vezes, no seu amor, Ele nos fere. E por mais que você não concorde, então Deus é carrasco, Deus é violento, não, Deus te ama tanto, que Ele sabe como te cutucar para você voltar. Então Ele não manda a chuva, então Ele permite um inimigo se levantar, então Ele permite um tempo de trevas, de seca na tua vida, e aí você volta a olhar para os céus. Porque na visão do nosso Pai eterno, Ele é eterno, Ele criou o homem para ser eterno. E Ele te ama, Ele me ama. Ele deu prova do seu amor por nós, entregando o seu único filho, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é imensurável, é inexplicável. Por quê? Porque esse amor não é derramado sobre os bons, sobre o certinho, é derramado sobre os perdidos. Mas que perdidos? A pior espécie que você possa imaginar. Aquela pessoa que você escuta ali no Jornal da Tarde, fez violência contra a família, fez violência contra o filho, fez violência contra a sociedade, e naquele momento de fúria você acha, essa pessoa tem que ir para o inferno. Não é assim que você fala? Misericórdia, pastor. É só o pastor que tem, de vez em quando, dá uns negócios de loucura, só. Depois pensa no que falou. Oh, Jesus, tem misericórdia. É difícil. Eu conversava com alguém,
Agora não sei, eu conversei com tantos filhos essa semana que lembrei com o Tiago sobre Acabe. Acabe foi lá, roubou a vinha de Nabote, matou a família todinha de Nabote, sequestrou a vinha. Chega o profeta Elias, libera uma palavra, fala: eu vi o que você fez, Elias, junto com a sua esposa, eu vou acabar com vocês. Eu vou extirpar a sua descendência da terra, Acabe. Eu vou acabar com a sua mulher. Aí Acabe, que tem um versículo bíblico que fala que Acabe foi uma das piores espécies que já nasceu de reis. A pior versão que você possa imaginar, tem um versículo lá que fala assim: tudo que era para deixar Deus triste, o cara conseguiu fazer. Acho que depois dele só Manassés. Mas os dois estavam ali. E quando Acabe recebe essa palavra de correção de Deus: eu vi o que você fez, você matou toda a família de Nabote, sequestrou a vinha dele, roubou a vinha dele. Eu sou um Deus justo, eu vou agora trazer morte sobre vocês. Sabe o que Acabe fez? Ele se humilhou, ele chorou, ele pediu misericórdia. Elias tinha acabado de entregar a mensagem, assim como o profeta Jonas, que não queria entregar a mensagem de salvação para Nínive, porque ele conhecia a Deus. Jonas conhecia a Deus. Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor, igreja? Ele conhecia, por isso ele fugiu. Ele não fugiu porque ele estava com medo de morrer. Não, ele não fugiu. Jonas era ousado, irmãos. A tempestade estava ali, batendo no barco, ele estava lá embaixo, tranquilinho. Todo mundo desesperado, ele lá escondido lá. Ele estava suave com essa questão, com essa situação. Ele sabia que era o próprio Deus mandando a tempestade para ele voltar para o propósito. Você entende o que Deus faz? O que Deus pode fazer? Deixa o versículo aí, Oséias. Vinde e voltemos para o Senhor, voltemos para o propósito, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos curará. E assim como Jonas não queria que a palavra de Deus fosse ministrada, na verdade é isso, ele falou: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que a sua ira dura apenas um instante. Eu não queria que esse povo fosse salvo, não. Por quê? Porque o povo de Nínive era a pior espécie na época, um povo violento, irmãos. E quando você lê sobre esse povo, e cada autor escreve algo terrível, mais terrível ainda. É um que fala que abriam a barriga das mulheres grávidas, pegavam as crianças, estouravam nas pedras, dava de comida para os cachorros. Era uma coisa terrível. Então Jonas sabia que era um dos piores inimigos também de Israel. Ele falou: eu não quero lá pregar a palavra, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Dá glória a Deus, igreja. É esse amor que você nunca vai entender. Talvez seja impossível de entender, irmãos. Nós damos glória a Deus, mas eu sei que o nosso glória a Deus é bem no raso mesmo, bem na superfície. E o que aconteceu com a cidade de Nínive? Eles se arrependeram. E Deus perdoou eles. E o que aconteceu com Acabe? Ele se arrependeu. E na mesma hora Elias deve ter saído feliz. A casa vai cair para esse cidadão. Chegou a hora, mas de repente Deus vai e visita Elias de novo. Elias, então volta lá e fala com Acabe que eu escutei ele chorando, se arrependendo, se humilhando, jejuando lá. Eu escutei, eu vou trazer isso na vida dele, mas eu não vou trazer agora. Eu vou dar um tempinho para ele. Dá uma glória a Deus, igreja. Glória a Deus, porque o seu amor, de fato, nos constrange. O amor de Deus é inexplicável. A continuação do texto, coloca o versículo 2. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Olha o 3. Conheçamos. Você conhece ao Senhor? Nós estamos na reta final. Qual é a cilada, irmãos, que terá a força para arrancar você do caminho? Qual é a circunstância, a situação que vai te afastar do seu Deus? O segredo está aqui: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos ou prossigamos por conhecê-lo. Mas esse conheçamos ao Senhor, se você for estudar a fundo, não é apenas a letra, é conhecer na intimidade.
Conheçamos ao Senhor se aproximem dEle, Ele quer tabernacular contigo, Ele quer habitar em você, Ele quer te sentir, Ele quer que você o sinta também, que você o perceba, que a cada dia você venha descobrir algo novo nele, por estar na presença dEle. Não é simplesmente conhecimento de letra, embora o conhecimento da letra é essencial, irmãos. Sem o conhecimento da palavra, você não consegue ter esse conhecimento com Ele. Porque é a palavra que nos explica tudo sobre Ele. Sobre o seu poder, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, está tudo na palavra, seus pensamentos, está aqui. Mas não basta você guardar o versículo como nós aprendíamos na escola bíblica, João 3,16, diz o quê, crianças? Não é sobre isso apenas, irmãos. É sobre você, conheçamos e esforcemos-nos. Esse esforcemos-nos é aquilo, é buscar a ponto de sentir dor. Você vai liberar esforço suficiente, se necessário, que tenha dor. Nós sentimos dor pelo nosso trabalho, pelos nossos sonhos da terra. Nós sofremos pelos nossos trabalhos na terra, irmãos. Sofremos para concluir uma faculdade. Autorrealização. Essa é a questão do ser humano. Preciso me sentir completo, pleno. Eu preciso sentir que eu conquistei, que eu avancei. Então você vai lá e sofre madrugada, sofre durante o dia para ter um bem, para ter um carro, para ter uma casa. Mas a que ponto você sofre para conhecer ao Senhor em sua intimidade? Presta atenção aqui em mim. O quanto você se esforça, esforcemo-nos, ou prossigamos, ininterrupto. Você não pode parar todos os dias, você precisa ter conhecimento sobre Deus. Não adianta você ler a palavra com o pastor só na quinta, e no domingo. Você não vai conhecer o Senhor. Você não vai ter experiências com Deus. E é necessário, irmãos, eu tenho falado sobre isso, não basta o conhecimento intelectual apenas, acadêmico. Você precisa ter experiência, você precisa sentir, perceber Deus queimando dentro de você. Você precisa sentir isso, este fogo ardendo no teu coração, a presença do Espírito Santo. Você precisa ser testemunha das curas na sua vida. Eu estava enfermo, mas Ele me curou. As portas estavam fechadas, mas Ele abriu as portas. Eu passei por dificuldades, mas Ele foi a minha provisão. Eu orei pelo meu irmão, pelo meu vizinho, ele escutou a minha oração e ele atendeu. Você precisa, senão você só vai pregar letra. E o problema das pessoas se desviarem, irmãos, é porque eles não conhecem, decoram esse texto. Quem não conhece esse texto aí? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, um dos versículos da escola bíblica dominical. E o texto completa assim, tão certo como nasce o sol. Tem como o sol falhar? O que você acha? Poxa, o sol deu uma atrasadinha hoje. Tem como, irmãos? Tem como? Não tem como. Então a garantia é, se você se esforçar para me buscar, me sentir, me perceber, me conhecer no profundo, perscrutar, cavar, analisar minuciosamente a palavra de Deus, e no profundo eu quero saber mais sobre o Senhor. Levantar nas madrugadas, fazer jejum, subir ao monte, fazer campanha, não precisa esperar campanha na igreja, faça você campanha na sua casa, de adorar ao Senhor, faz campanha de adoração na tua casa, coloca louvores, passa uma semana só adorando a Deus, conheça o Senhor, faça a prova no bom sentido, eu não gosto muito dessa palavra fazer prova. Mas uma vez o Senhor falou para o rapaz, para o rei, faça a prova. Ele falou, quem sou eu para fazer prova? É Deus ficou bravo. Quem sou eu para fazer prova do Senhor? Eu te conheço. Mas é assim, provar e veja que o Senhor é bom. Prove isso. Igreja, nós estamos precisando disso. Senão nós não vamos aguentar. Hoje nós finalizamos essa terceira parte aí dessa ministração. Essa profecia não pode se cumprir na minha vida, nem na sua vida.
O Senhor está nos entregando ferramentas para aguentarmos firmes os bombardeios espirituais, que já estão vindo sobre a igreja já faz tempo. Quando você vê uma igreja light, irmãos, uma igreja light é porque o inimigo já se infiltrou, já mudou a mentalidade do líder, do pastor, dos pastores. E isso forma o quê? O que nós ministramos aqui, irmãos, muitas vezes não é degustável para muitos paladares aí, não é legal. Mas é o que nos aproxima dele. Joga um pouco a responsabilidade sobre nós também. Esse negócio de eu fazer tudo errado, ele é bom, ele vai dar tudo certo no final, está errado isso. Isso é injusto, isso não está certo. Quer dizer que você tem um filho desobediente, rebelde, que não obedece, não faz nada, um preguiçoso, o outro é aplicado. Não é que filho faz acepção, pai não faz acepção de filho. Mas o filho aplicado, obediente, bondoso, vai colher aquilo que ele está plantando. É ou não é, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. São atitudes. Deus ama todos nós aqui com o mesmo amor, na mesma quantidade, na mesma proporção e profundidade. Mas a diferença de uns que se aproximam, prossigamos em conhecê-lo, conheçamos, e vamos nos aprofundar um pouco mais. Aí o texto fala que tão certo como nasce o sol, é garantia. Ele está garantindo assim para nós hoje, nessa introdução. Se você me buscar, eu não vou falhar com você. Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Se você se esforçar e estudar, você vai ter conhecimento. Eu vou derramar conhecimento sobre você. Se você fizer sacrifícios de adoração, eu trago revelações sobre você. Eu respondo às suas orações. É sobre esse conhecimento, irmãos. Quanto tempo a igreja passou falando Deus que ressuscita mortos, Deus que levanta da cadeira de roda, Deus que faz isso, Deus que faz aquilo. Mas a igreja não enxerga. Porque é como um papagaio de geração em geração repetindo as mesmas coisas. Mas não tem autoridade para declarar mesmo, seja curado agora. Porque Deus pode curar agora. E as pessoas estão sendo curadas neste lugar, irmãos. Deus está curando neste lugar. Eu recebo testemunhos, pastor, Deus fez um milagre. Nós não queremos ficar apenas no nível do conhecimento acadêmico. Deus é um Deus de milagre, glória a Deus. Não. Como é que você sabe? Porque está escrito na palavra que não existe nada impossível para Ele. Mas também, lá na minha comunidade, eu vi pessoas sendo curadas, sendo atendidas. Deus, Ele é imenso, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é eterno, mas Ele está próximo de nós, Ele habita em nós. É sobre este conhecimento, Ele está garantindo, tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer. Ele vai te encontrar. Se você sair daqui com um propósito, sei lá, vou fazer um propósito de subir lá no Monte Tabor. Ai, tomara que Deus apareça lá. Ele vai ver o projeto no teu coração, que Ele mesmo colocou. Primeiro que você não faz isso na carne. Começa por aí. Até essa vontade de buscá-lo vem dEle. Até essa inspiração, essa força de vontade vem dEle. Porque o ser humano não gosta dessas coisas, irmão. O ser humano é carnal, gosta de tudo que não é espiritual. A carne é fraca mesmo, né? Mas até essa vontade, essa motivação veio dEle. Então significa, se Ele colocou em você, é porque Ele já vai estar lá. Antes de você chegar, Ele já está lá te esperando. Ele vai estar, chegou meu filho, eu estou aqui te esperando. Estava aqui te esperando. O Senhor está falando com alguém aqui, Ele está com saudade dos seus encontros, hein? Deus está falando com alguém aqui sobre isso. Eu estou com saudade. Você se encontrava comigo num determinado horário e faz tempo que eu não te vejo. Eu estou com saudade de você. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra, ou como a chuva serôdia, ou como a chuva temporã. Tão certo como uma terra seca precisa das chuvas no início da colheita, e no final da colheita, eu me derramarei sobre vocês.
No começo e no fim, a chuva que amolece a semente prepara a terra para que ela possa brotar, e a última chuva para que ela cresça. O Senhor fala: eu estarei com vocês no começo e no fim, em todos os momentos das suas vidas. Nos momentos necessários eu vou vir, se vocês me procurarem, se vocês me buscarem. Olha o que Jesus está falando. 1 Timóteo, eu não ia ler Joséias, mas glória a Deus. Jesus já está falando com você aí? Vamos voltar para o assunto. 1 Timóteo 4. Mas é um outro pilar, irmão, conhecer a Deus. Senão você não vai aguentar. Senão nós não vamos aguentar. Eu não sei se quando eu falo isso, se alguns entendem. Essa pressão, eu vou aqui de uma maneira bem simples. Tem pessoas aqui sentindo uma pressão espiritual, é opressão, angústia, tristeza, nem sabe que às vezes está ali, está tudo tranquilo, você olha assim, pô, tem dinheiro na conta, a conta está aqui para pagar, meu filho está aqui, minha casa está aqui. Por que eu estou sentindo isso? O que é esse vazio? Por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Por que eu quero tirar a minha vida? É sobre isso que eu estou falando, igreja. Satanás, ele governa a mente dos poderosos. Eu já falei sobre isso, não vou tornar a falar. Mas eu acredito que a nossa química, está sendo alterada. Nosso metabolismo, nosso corpo físico, nosso gen está sendo alterado. Porque o ser humano não é mais o mesmo ser humano de 30 anos atrás, não é mais. Os nossos pais eram mais machos do que nós. Os nossos avós, meu amigo, amansava onça, pegava boi pelo chifre. Hoje, uma barata faz a gente subir na cadeira. Você acha que isso é normal? Ou vocês não observam isso? Essa tristeza coletiva, sabe? Todo mundo está triste, todo mundo está angustiado, todo mundo está depressivo, todo mundo está doente. Vocês acham isso normal, gente? Não é normal. Não é normal. Os mais experientes, para não falar antigo, velhos, os mais experientes sabem. Meu Deus, difícil era para eles. Acordava 4 da manhã, não que, de repente tem gente que acorda 4 da manhã aqui, mas transporte, muitas vezes a pé, bicicleta, charrete, campo, negócio pesado. Mas agradeciam a Deus, estava tudo tranquilo, estava tudo resolvido. Um filho a cada 6 meses. Multiplicava a comida, não multiplicava? Dava um jeito, irmãos, não faltava não. Antigamente era 12 crianças, 13, 15, 20 irmãos. Hoje, quando muito é um só. Por que será? Será que já mudaram a vontade de Deus? Vocês não percebem não, irmãos? É sobre isso que eu estou falando. O ser humano está escravo do sistema, por isso que a gente não aguenta. Você é escravo de Faraó, por isso que está pesado o negócio. Faraó não quer que você adore a Deus, Faraó não quer que você busque a Deus. Conheça o Senhor, prossiga em conhecer, se aprofunde, pesquise, sonde a Deus. Satanás não quer isso, porque se você fizer isso, a palavra fala que tão certo como nasce o sol, ele vai aparecer para você. E se Deus aparecer para você, toda a tua vida é transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, igreja? A chuva vai descer sobre a tua vida. Mas o início do versículo é: esforcemo-nos, busquemos, vinde e voltemos. Vinde e voltemos para o Senhor. A igreja de Cristo precisa voltar para Cristo. Eu vi num livro, o autor ele falou sobre o indiano. Ele falou: se os cristãos fossem cristãos, toda a Índia estaria aos pés de Cristo. Entendeu? Se os cristãos fossem cristãos, toda a Índia estaria aos pés de Cristo. Se a igreja brasileira fosse de fato a igreja de Cristo, o Brasil estaria se prostrando diante de Cristo. Mas nós estamos andando como o povo do mundo. Somos escravos dos sistemas, escravos de Faraó.
nos esforçamos para conquistar coisas, e quando é para buscar Deus, estou com sono. É aquela oração rápida no café da manhã, no almoço, na janta. Ai, que preguiça de falar com Deus. Você acha que isso é normal? Essa palavra veio para te despertar. Que existe uma profecia que nos últimos tempos muita gente vai se perder, mas você não seja uma dessas. É o Espírito de Deus que está declarando, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade. Ele diz: acorda. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão, apostatarão a fé da fé. E seguirão o quê? Espíritos enganadores. Espíritos enganadores, espíritos sedutores. E a doutrina de demônios. Então nós teremos uma nova pregação surgindo, novos pensamentos surgindo nos últimos tempos. E esses pensamentos nascem no inferno, através de demônios que inspiram pessoas, e essas pessoas pregam um outro tipo de evangelho que afastam a igreja da sã doutrina. E fala aqui que alguns se apostatarão da fé, abandonarão a fé. Quem está dizendo é o Espírito de Deus. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, igreja? Você precisa ter conhecimento sobre Deus, porque é um espírito de sedução, esse espírito de engano. Quando você estuda essa palavra, enganador, é um espírito que seduz, que brilha, que engana. São doutrinas de demônios. Versículo 2, elas vêm pela hipocrisia de homens que falam mentiras, porque a mentira vem do diabo, o diabo é mentiroso desde o princípio. Então homens inspirados por demônios estão subindo nos altares, homens hipócritas. E a hipocrisia é uma máscara. É máscara, a hipocrisia é máscara, é mostrar algo que você não é. Então está cheio de homens e mulheres de Deus que não são aquilo que eles mostram no YouTube. Em casa eles são uma coisa, no trabalho eles são outra coisa, e na igreja eles mostram pela hipocrisia e pregam mentiras. Por que eles pregam mentira? Porque o hipócrita não tem acesso a Deus, irmãos. Não tem acesso ao Espírito Santo, o Espírito da revelação e da verdade. Cristo é a verdade, o Espírito da verdade, a palavra é a verdade. Então esse negócio aqui só dá certo se eu estiver na verdade. Se eu estiver na hipocrisia e na mentira, o que surgirão? Pregações almáticas, pregações triunfalistas. Irmãos, olha, misericórdia. É difícil muitas vezes de ver a igreja pegando a pregação do pastor João. Tudo bem, quem sou eu para comparar com essa galera de coach aí? Mas às vezes eu vejo propagando alguns coaches, cara. Aí eu falei, deixa eu ver o que o filhão achou de interessante nesse coach. E quando eu clico, eu falo, o eterno, meu pai. Eu não estou falando que todos que estão ali não prestam, não é sobre isso que eu estou falando. Mas essas pregações triunfalistas, que você pode fazer tudo de errado, mas Deus é poderoso para te entregar tudo o que você quer e deseja, porque você nasceu para governar a terra, conquistar a terra. Isso não vem de Deus, irmãos. Isso é narcisismo, que é um outro conceito que está surgindo dentro da igreja hoje, o narcisismo. Ou você não percebe pelo Espírito, você não percebe porque não tem discernimento espiritual. Veja que diz que a palavra nos revela que nos últimos tempos o espírito do anticristo, o próprio anticristo, o negócio vai ser tão sedutor, que se possível vai enganar até mesmo quem? Meu Deus! Que nível de persuasão, de engano é essa? De feitiçaria é esse negócio? Você é um escolhido, entende-se que o escolhido anda com Deus.
conhece Deus, sente Deus, percebe Deus, vive com Deus, mas mesmo assim você vai ficar encantado, deve ser Ele. Como assim? Esse espírito de engano já está atuando. Já está atuando. E esse narcisismo já está dentro das igrejas. O narcisismo é aquela história, mitologia grega, né? É o cara que olhou a imagem no lago, não é isso? Me ajudem aí. Olhou no lago, ele se apaixonou pela imagem dele, ficou doido pela imagem dele, caiu e morreu, não foi? Acho que é alguma coisa assim, não é? Não lembro muito bem, não, mas acho que é isso. Ele foi lá, olhou a imagem dele, nossa, como eu sou bonito, meu Deus, eu sou bonito, 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 sou muito lindo, sou gato. Aí caiu, caiu, morreu afogado na própria imagem. É o que está acontecendo, irmãos, é o que está acontecendo. Ou você não percebe, irmãos? A simplicidade de Cristo saiu dos altares. Quando eu vejo aquelas cadeiras de ouro em cima dos altares, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado com esses negócios, mas cada um nas suas doutrinas, cada um nos seus pensamentos românticos de Roma, né? Imperadores. Eu já fui em lugares onde tinha 2 servos do lado dos pastores que ficam no palco, né? O púlpito é isso aqui, no palco. Eu fui lá, e tinha lá 30 pastores, sei lá quantos. E do lado dos principais tinham servos ali só esperando. Quer água? Quer isso? Água de coco, suco, café? Eu falei, o que é isso? Tem coisa assim, irmãos, que desculpa, eu tenho que falar, eu gosto de falar a verdade. Jesus tem que ser glorificado no ambiente, só Jesus pode aparecer. Que Ele cresça, que eu diminua. Estou preparando o caminho, mas eu vou sumindo, vou desaparecendo. Né? E quando João Batista insistiu um pouquinho para ficar, teve que perder a cabeça, né? Porque Jesus já tinha vindo. Então a obrigação de João, discípulos, podem parar de me seguir, porque o Cordeiro já chegou. Já foi até batizado e começou o ministério dele. Mas o texto fala que discípulos de João e discípulos de Jesus ainda estavam ali. Ó. Mas os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Acho que João se esqueceu de transferir todo o rebanho para o verdadeiro pastor. Não é, irmãos? São alguns detalhes assim que a gente lê, falou, olha, ele esqueceu de transferir, porque como na altura do campeonato, 2 anos Jesus pregando, e tinha discípulos de João ainda, não tinha que ter mais discípulos de João. Eu tinha que ter falado assim, que vocês estão me seguindo? Se o Cordeiro já chegou. O Cordeiro que tira o pecado do mundo acabou de chegar. Aqui o texto fala que hipócritas, homens hipócritas, mentirosos, na frente das pessoas. Nós escutamos aqui essa semana no discipulado sobre um pastor que foi liberto do vício. Não, ele não era pastor, ele foi liberto do vício e depois da bebida. E ele foi para um encontro de pastores, e nesse encontro, sei lá se é restaurante, agora não lembro o contexto, não sei onde eles estavam, mas ali só tinham pastores, e os pastores estavam todos bebendo. Então chegou esse irmão, pastor, que foi livre do Zé Pilintra, falou, meu Deus, vocês estão bebendo. Aí os outros pastores falaram, que isso, rapaz? Não tem problema não, toma com a gente. Está cheio de pastor, irmãos, na mídia que muitas vezes você assiste, bebe cunhaque, bebe uísque. Não é verdade, Messias? Prega no altar, tem cotia isso. Usa droga. Não estou inventando não, irmãos. Mas no altar profetiza e o povo está lá, atrás de profecia. Palavra ninguém quer, porrada ninguém quer, que nos leva para o céu. Todo mundo quer bênção. Deus vai entregar, está abrindo a porta essa semana na tua vida. Deus está te entregando a cura nessa semana. E o pastor lá fazia isso, né? Revelava, profetizava através das redes sociais. Está cheio desses enganadores, irmãos. Eu não consigo entender como eles conseguem arrebanhar uma massa mesmo de pessoas. É uma boiada de gente que segue. Carência. Só pela entonação. É um romantismo para pregar Jesus, rapaz. Vai até para o Netflix.
Eu quero ver uma pregação minha parar no Netflix. Eu vou para a cadeia no outro dia. Não vai, irmãos. Não vai. 90% do que, se não 100% do que eles ofertam lá, só é porcaria. De vez em quando eles liberam alguma coisa boa só para os crentes não ficarem nervosos. Mas aí você fica até desconfiado daquilo que é liberado para os crentes, porque por trás pode ter uma heresia também. Tudo tem uma informação demoníaca para mudar a moralidade, a estrutura da família, tudo. Você assiste tudo, irmãos. Isso está modificando a igreja. Aí surgem os pastores no altar, não podemos ser preconceituosos. Ninguém é preconceituoso. Só que a gente precisa pregar a verdade. Se você roubar, Jesus voltar, você está lascado. Se Jesus voltar e você estiver viciado, você está perdido. Se Jesus voltar e você estiver adulterando, você está perdido. Se Jesus volta e você está matando, ceifando alguém, você está perdido. Ou se você morrer nessas condições, você está perdido. Entende, irmãos? Muitos vão se afastar por conta dessas pregações. Eles vão achar que estão dentro da casa do Senhor recebendo palavra, mas eles já se perderam, já abandonaram a sã doutrina, já perdeu os princípios de Cristo. Vocês entendem aqui o que Deus está falando? Porque esses mentirosos, inspirados por demônios, pela sua hipocrisia, eles falam mentiras, porque a mente deles já foi cauterizada, a continuação do versículo 2, tendo cauterizado a sua própria consciência, a mente deles já foi queimada. Já não flui nada de Deus ali não, irmãos. O negócio dele é o estômago. Eles querem jatinho, eles querem carrões, eles querem mansões, não importa se está devendo, ele quer mansões. Não importa se fica devendo tudo, e o povo está atrás. Surgiu uma geração agora, não tem nenhum problema. Irmãos, eu não sou contra a riqueza. Tá bom? Porque meu Deus é dono do ouro e da prata. Dá uma glória a Deus aí. Deus é dono de tudo isso aqui, irmãos. O ouro aqui, o ser humano luta, mata por causa do ouro. Lá é asfalto nos céus. É asfalto. Nosso Deus, a nossa maior riqueza é o nosso Deus. Amém, irmãos? A nossa maior riqueza é Jesus. A nossa maior riqueza é Jesus. Não é aquilo que Ele pode nos dar, mas aquilo que Ele já se ofertou para nós. É a nossa maior riqueza. Eu não sou contra você ser abençoado, comer do melhor. Se creres, comerás o melhor dessa terra. Não é o que diz a palavra? Ninguém quer comer comida estragada, comida podre. Irmão, se creres, comerás o melhor dessa terra. Ninguém quer comprar roupa rasgada. Você quer usar roupa fina, para ficar chique, bonito, igual Jesus. Mas eu estou falando dessa vaidade que começa nos altares, onde você vê pastores assim com relógios que valem muitas vezes um apartamento. Deus é um Deus de riqueza. Cara, na boa, se você é um cara com a sua inteligência, conquistou esse seu trabalho, você compra o que você quiser. É Deus te honrando, você compra a casa que você quiser, o jatinho, o helicóptero, o que você quiser. Mas a partir da hora que você conquista isso através da pregação do Evangelho, quem é você, cidadão? Essa simplicidade de Cristo está saindo das igrejas. Isso é um pensamento que nós precisamos combater, esse narcisismo. Essa fé materialista, triunfalista. Você vem na casa do Senhor só para ter o quê? Você precisa do Espírito Santo. Você pode estar com a conta cheia, se Jesus voltar, se estiver em pecado, você vai ficar, você não compra a tua salvação com os seus bilhões. Você precisa ter um coração quebrantado na presença dEle, um coração sem o Espírito Santo, não um coração desobediente, rebelde, quando Deus puxa a sua orelha, você se revolta e vai embora. Quantos filhos aqui na casa, com todo respeito, eu falo assim que vocês são filhos de Deus, mas eu falo na responsabilidade dos apóstolos, mas quem sou eu para também falar isso, né? O apóstolo João fala, filhinhos. Mas a nossa responsabilidade, filhos da fé, quando a gente vai ali, eu tenho que ver as coisas e não posso falar nada, e quando eu estou disponível a todo tempo, pastor, estou aqui, pastor, estou aqui, vamos orar, preciso conversar, estou aqui para conversar. Aí quando eu vejo um desses abençoados fazendo uma coisa que eu falo, cara, isso aí vai gerar escândalo, faz isso não, meu. Vou embora. Aí vai embora, não dá satisfação para o pastor. Imagina como que a gente fica se sentindo, irmãos. Eu fico pensando como que Deus se sente.
Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Essa fé materialista, triunfalista, relativização das crenças, das verdades, dos valores, tudo é relativo. Não, Cristo é a verdade absoluta e ponto final. Não, existem vários caminhos, vários deuses, cada um aceita o que quer, nós somos deuses, essa pluralidade. Nós precisamos aceitar a individualidade de Cristo e ponto final. Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. É Ele quem nos salva. Vai para o versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, isso que eu estou falando para você, Timóteo, transmita, será um bom ministro de Cristo Jesus. Ele falou isso para Timóteo, mas eu estou recebendo também aqui, o pastor João está recebendo, eu também vou transmitir. Será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades do quê? Com as verdades da fé, alimentando o povo com aquilo que é verdadeiro, a fé genuína em Cristo Jesus e na salvação, no arrependimento, na vida eterna. Como eu falei, eu não sou contra riquezas, mas a partir da hora que o teu coração está nas riquezas, você está em mamon. Quando você busca a Deus só por conta das riquezas que Ele pode entregar, você está buscando mamon, você não está buscando Jesus, irmãos. Por quê? Porque vai contra o ensinamento de Cristo. O que Cristo falou? Você pode ver, irmão, você não vai ver da boca desses homens, não vou nem falar o nome de Deus, da boca desses homens eles pregarem esse versículo, vocês não vão ver. Eu desafio vocês a encontrarem. Não ajunteis tesouros na terra, eu quero ver. Isso vai arrebentar com o sermão deles, com a crença, a teologia deles. Não ajunteis o quê? Onde está esse texto? Dá para achar, Carlos? Depois a gente volta aqui, no versículo 6. Não ajunteis na terra, onde a traça, onde a ferrugem, onde o ladrão. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. 20. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? Porque vocês são dos céus. Vocês são de lá, então pensem como aqueles que são de lá. Não gasta a vidinha de vocês, tem gente que está achando que aqui é a vida eterna. Porque está se matando para ter as coisas aqui, está esquecendo que tudo vai ficar. O cabra vai lá, se mata para ter tudo, aí tem um infarto. A esposa é jovem ainda. Miserável, pobre, cego e nu, se matou para conquistar as coisas, aí vai vir um outro jovem, porque agora ela com dinheiro ela vai encontrar alguém mais jovem. Isso é moda, está na moda esse negócio aí. Antigamente só os homens pegavam as novinhas, mas agora as irmãs não. Apesar que as irmãs não. Corrige isso aí, pastor. Lá fora, e posta, 20 anos, 30 anos mais novo, né? Sendo enganada por si mesmo. Você acha que o cara não está se importando apenas com a herança, né? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói. Sã doutrina, fé genuína que nutre, é a palavra de Cristo. E onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Ajuntem tesouros lá em cima. A pergunta é como é que eu faço para juntar tesouro lá em cima? Como que eu faço investimento na Bolsa de Valores dos céus? É isso, igreja. Agora volta lá, Carlos.
Versículo 6, capítulo 4 de 1 Timóteo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Opa, Jesus falou sobre isso, então estamos transmitindo a mensagem dele. Nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu pratico, eu prego. Senão não tem como eu ensinar um negócio que eu não pratico, que eu não sigo, vai ser hipocrisia, vai ser falácia, vai ser mentira. Serão pregações, instruções de Satanás, que estão aí para ludibriar, arrancar o povo de Deus, irmãos. Você sabe o que acontece com esse povo que fica preso nas coisas? Povo materialista, narcisistas, triunfalistas. Quando Deus não entrega para você, você fica de birra com ele. Porque a sua fé não está firmada nele, mas naquilo que ele pode te dar. Então você fica magoado. Você só não fala, mas você quer sair chutando tudo. Quer murmurar. Povo de Israel que saiu do Egito. Ô abençoado, você saiu do Egito, você era escravo lá. Mas estou com saudade do repolho. Estou com saudade da cebola. Estou com saudade do alho, do pepino. Cara, mas aqui você tem maná, um pão que vem dos céus. Ah, mas estou cansado de pão. Então vai comer carne até sair pelos ouvidos. Vocês querem carne? Então toma. Imagina 90 centímetros de passarinho, irmãos. Eu acho que é isso, um metro, acho que foi isso. Sério mesmo, até assim encheu tanto. O pastor está falando asneira aqui. O negócio ficou, era tanto passarinho, tanto codorniz, que o negócio ficou assim, ó, colhia de monte. E a instrução é, ó, eu sou o Deus da provisão, não guarda alimento para amanhã, que isso aí é incredulidade, isso é coisa de pagão, isso é coisa do Egito. Eu sou o Deus da provisão de todos os dias, o pão de cada dia eu preparo para vocês. Se vocês guardarem, vai apodrecer. Ó, instrução genuína, doutrina de Cristo. Se guardar, vai apodrecer. Os abençoados iam e guardava. Chegava lá, estava tudo podre. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina, que tem seguido fielmente. 7. Rejeite, porém, o quê? As fábulas. Aquilo que não é sagrado, irmãos. Você precisa desconfiar. Tem um espírito que quer fazer com que você saia do caminho. Pior, não é que só você se desvie e volte a pecar. Que nós já falamos na última pregação sobre isso. O cão que volta ao vômito é a porca que foi limpa e volta a se sujar. Isso é o cristão que abandona mesmo o caminho. É o cara que era cristão, agora está no candomblé. Era cristão, agora está na prostituição. Era cristão, agora está roubando. Era servo de Deus, mas agora está fazendo tudo o que não deve. Mas o texto aqui é que alguns vão se afastar da fé dentro da igreja. Porque estão escutando pregações, fábulas profanas, ou seja, aquilo que não é sagrado. De velhas, exercite-se na piedade. Está cheio de sincretismo religioso, está cheio de outras religiões dentro das igrejas. Esses dias eu vi uma pessoa no candomblé cantando uma música evangélica. Eu estou falando, não era IA não. Aí o cara que postou falou assim, o cara da igreja falou que saiu do candomblé e falou que de vez em quando lá tocavam uns hinos. Ele falou, isso é loucura, não existe isso. Aí chegou esse vídeo, e a pessoa está lá, a mãe de santo está entoando os cânticos que a gente adora aqui, irmãos. Como pode isso? Vê se não é para dar nó, cozinhar o cérebro, né, os neurônios. Vê se não é para você, o que é isso? Espírito de engano. E falando de Jesus, falando do Messias, o cântico falava do Messias, do filho da Maria. Está lá dentro, aquela bagunça, demônios, um banquete para demônios, adorando a Jesus. Como que você sai desse meio? Não tem como sair, aqui também nós falamos de Jesus, mas o problema é que isso entrou na igreja. Aí você vê uns movimentos pentecostal, irmãos, eu vou falar. Olha, Deus quando se movimenta, Ele faz o que Ele quiser. Se você quiser fazer você virar de ponta cabeça, Ele faz. Mas não significa que foi um negócio assim que eu não consegui me controlar, porque a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, você pode até ser desobediente. Vira, cambalhota, filho, que eu vou dar poder agora para você. Não, não vou não. Você perdeu a chance. Voa, filho. Não, não vou voar não. Não vou fazer isso. E aí você vê
religiões entrando na igreja, aí você vê o comportamento da igreja igualzinho está lá no candomblé. Tem um grupo na nossa igreja de libertação, de vez em quando eu mando uns vídeos lá para eles. É ou não é, gente? Os irmãos que fazem parte, eu vou lá e coloco. Veja isso, que meninice. Aí mostra lá, na igreja, pentecostal, Deus se movimentando, coloca a mão para trás e... Aí vai lá, daí muda o foco, mostra no candomblé. Igualzinho. Quem está copiando quem? Eu não sei, irmãos, eu sempre penso assim, se Jesus faria isso. Fico imaginando Jesus voando, virando cambalhota. Eu fico imaginando Jesus. Porque é ele que manda o Pentecoste. É ou não é, irmãos? Agora vocês ficaram em silêncio? Muitas vezes já fomos vítimas disso, porque o ser humano na sua emoção é capaz de fazer qualquer coisa, gente. Quantos na emoção estão dizendo assim, diz o Senhor? Não, calma aí, gente. Eu acredito no avivamento. Eu acredito. Se for no espírito, como eu falei, vira e cambalhota, voa e fica colado na parede. Cola no teto. Flutue. Faça isso, se é Deus que está mandando, para glorificar o nome dEle. E se eu te falar que muitas vezes dentro das igrejas, tem gente falando em línguas, mas não é Deus falando em línguas, não é o Espírito Santo. São demônios na boca dos irmãos. Eu estou falando que eu já vi. Várias vezes. Só que quando você tem um discernimento espiritual, você ouve aquele... Oh, o que é isso? É um pli, 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 li, 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 um negócio esquisito, rapaz. É diferente da língua que vem dos céus. Aí aquele negócio faz mal para você, te arrepia, você fala, eita, o que é isso aí? Quando você coloca a mão, o demônio se manifesta. Cansei de ver isso. Primeira vez que eu vi isso, eu era um adolescente. Acho que eu já contei para a igreja. Eu era um adolescente, tinha 15, 16 anos. Nós estávamos orando, buscando avivamento, buscando batismo com o Espírito Santo, buscando dons. Nós fazíamos muito isso naquela época. Hoje parou, né? Mas nós buscávamos, nós nos encontrávamos para buscar dom. E quando nós estávamos orando, alguns irmãozinhos estavam sendo cheios da presença de Deus. E aí um irmão do meu lado começou a falar em língua, o outro foi imitar a língua dele. Olhou para ele e começou a falar igualzinho. Eu falei, opa, tem negócio estranho. Quando nós oramos, o capiroto se manifestou. Eu tinha 15 para 16 anos. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu falei, rapaz, ele quer, se possível, se transforma num anjo de luz. Fala línguas, para não falar estranha, esquisita. Fala línguas esquisitas e se deixar engana até você. Quantos endemoniados estão nas igrejas, irmãos, colocando a mão na cabeça do povo, e o povo nem sabe? Transferindo malignidade, transferindo demônios. A palavra, se você não pegou do começo, vai lá, volta domingo, pega as 2 primeiras, essa é a terceira parte. Que nós corremos o risco de sermos enganados e abandonarmos o caminho, voltarmos para o pecado ou mesmo estarmos perdidos aqui dentro. Nos movendo pelos espíritos malignos, falando aquilo que o diabo quer, declarando coisas que o diabo quer dentro da sua casa. Servos de Deus, vem para a igreja, mas ainda assim o comportamento não é de alguém que foi salvo. A igreja está cheia desse sincretismo, irmãos. É uma mistura de religiões. Outra coisa, mais moderna. Eu falei das como que chama aí? Religiões afrodescendências, é isso? É assim que fala. Mas tem coisas mais modernas hoje. A neurociência, nos altares. A palavra de Deus está perdendo a força. A palavra de Deus não é suficiente para transformar a pessoa. Eles estão aprendendo técnicas de hipnose e jogando em cima do altar, e o povo não está entendendo que eles estão sendo tudo hipnotizado. Solta uma vibração no teclado aqui que todo mundo entra no mantra. Você acha que está no espírito. Você está ali, ó, só sendo envolvido. Naquela frequência, aquilo ali vai mexendo com você. Irmãos. Vocês precisam ter conhecimento,
Nos dois níveis. Conhecimento da palavra e conhecimento de perceber Deus. Ter intimidade com Deus para vocês discernirem essas coisas. Porque vocês podem estar nesses congressos aí. E alguém está liberando palavras que você está achando que está vindo da boca de Deus. E não é Deus falando, e você precisa ter esse discernimento. Isso já acontecia na nossa época, irmãos, muito mais agora. Na nossa época, há 20 anos atrás, a questão era muito mais teologia da prosperidade. Nossa, estava em alta isso. E no momento da oferta, eles arrancavam o couro das ovelhas. E eles usavam de palavras reveladas do diabo, irmãos. Eu estou falando que eu participei de congresso, de vigílias, onde o cara lá, que era de Cotia, eu não vou nem falar o nome dele, mas era de Cotia, ele chegou assim, Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui, Deus está me mostrando, coloca Deus, que você tem que trazer R$ 33,33, está passando aí o irmão com o envelope do Bradesco, que algo vai ser liberado na tua vida, tem que ser R$ 33,33, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu não aguentei, irmãos, sabe o que eu fiz? Era uma multidão. Minha esposa escreveu um papel para mim assim, mas ela só, para o povo não perceber, ela escreveu. Ela, meu Deus do céu, não estamos aguentando isso. Pastor tal, tira esse homem daí. Eu falei, nossa, que bilhetinho de Deus. Peguei o bilhetinho, desci a arquibancada, me envolvi no meio da multidão, fui até lá no altar, chamei o pastor principal, falei, toma esse negócio aí. Aí ele pegou, guardou. Quando pegou a palavra, mais sentou a lenha. E aí ele falou assim, esse pastor que falou sobre R$ 33, tem alguém aqui que está duvidando de mim? Eu falei, sou eu. A pastora Jonatas, sou eu. Está repreendido isso aí, irmão. Aí um abençoado que não conhece Bíblia levantou a mão. Ele falou, vem aqui para cima, porque senão, se você não vier se arrepender, em 24 horas você vai ser fulminado. 33 horas você vai ser morto. Eu estou falando, não estou exagerando não, irmãos. Vocês precisam estar firmes na palavra do Senhor, amém? Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Eu acho que nós não vamos terminar hoje não. Acho que mais um domingo para a gente degustar, versículo por versículo, texto por texto. Amém, meus irmãos? Eu creio que é importante, porque coisas terríveis estão acontecendo na nossa época. Na nossa época. Fica difícil para eu ministrar certas palavras para aqueles que se converteram agora, irmãos. Eu estava falando com o Papai do Céu e o Senhor falou assim, fica difícil, porque você participou de uma outra geração e você viu coisas da sua geração. Então você tem uma estrutura dentro. E os mais antigos aí carregam essa estrutura. Então, muitas vezes, o povo que está se convertendo, geração 2000 para cá, já está vindo contaminado com esse narcisismo, materialismo, pregações triunfalistas. Assim diz o Senhor, eu revelo o teu RG, eu revelo o seu CPF, olha, conta tanto. Então, essa geração já está acostumada com isso. Coloca a música aí no teclado, medita aí. E tem pastor hipnotizando pessoas, irmãos, pode pesquisar, usando técnica de hipnose. Estou errando, doutora Ruth, aí. Dá para hipnotizar os outros, doutora? Dá para entrar na cabecinha e bagunçar, não dá? Tem pastores fazendo isso, irmãos. E o objetivo final é money, 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 money. Money. É dinheiro, irmãos. Eu estava num lugar eu vou falar, eu estava com pastores. Aí um pastor falou assim, chegou e surgiu, veio um pastor americano, trouxe uma palavra, acho que eu já falei aqui, trouxe uma palavra poderosa, o pastor americano lá. É recente isso. E esse pastor liberou uma palavra profética sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. E nós estávamos na semana falando sobre avivamento, começando a falar, Deus colocando em nosso coração, antes de começar a campanha, Ele liberou uma palavra. O pessoal que fez a campanha aqui sabe do que eu estou falando. Vai outro pastor lá, um grande líder, não vou falar o nome dele não. Não é processo, não tem advogado. Os caras têm advogado demais. Eu vi lá, os caras têm bota de jacaré no pé, então...
Couro de jacaré. Eu falei, meu, couro de jacaré é aquilo ali, cara. E não é da 25, não, isso é de verdade. Eu falei, vai mexer com um povo desse. Eles não querem saber se é irmão, não. Processa você mesmo, irmãos, porque pode espantar as pessoas de lá e não trazer mais lucro, né? Como a feiticeira que se converteu, parou de dar lucro, trouxe um problema grande, não é isso? E aí ele subiu e falou assim, olha, 30 anos eu abri uma igreja, éramos 14 pessoas, hoje mais de 40 mil pessoas se converteram. Primeiro que já é conversa furada, você pode ter 40 mil pessoas, fala que os 40 mil são convertidos, meu Deus, na nossa humilde comunidade de Cotia, eu como pastor eu posso falar, tem muita gente para se converter ainda, não deixa de ser irmão aqui na igreja, mas eu olho assim, vai se converter, vai se converter, você é carnal ainda, Jesus não entrou no teu coração. Então falar que 40 mil se converteu, já conversa. Ele falou assim, mas eu tenho, não é só sobre unção. Na hora que falou isso, eu falei, sangue de Jesus. Na hora que ele falou isso, não é apenas sobre unção, porque a unção vem, mas o vaso precisa estar estruturado para receber a unção. Então eu vou contar aqui as técnicas, os caminhos que me levaram a chegar onde eu estou. Eu vou ensinar isso para vocês, pastores. Tal dia eu vou fazer esse congresso. 12 parcelas de tanto. Dá de graça que recebeu de graça, miséria. Conta a fórmula de graça, que é o evangelho que vai crescer. Que se não pagar, não dá valor. Deixa eu ficar quieto. Não é, irmãos? Isso é vender conhecimento? Como se o conhecimento, a experiência que ele tivesse nesses 40 anos, foi adquirida por ele. Mas é um pobre miserável. Achar que a igreja está desse jeito porque eu estou... Irmãos, faz um favor. O Espírito Santo é que faz isso aqui, amém? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória a Ele. E se eu morrer hoje, isso aqui não para não. Isso aqui vai crescer mais ainda. Porque no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Isso aqui cresce mais ainda. Irmãos. É assim que funciona. Tudo é sobre Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode aplaudir a Jesus? Fica de pé. Nós vamos continuar, irmãos, falando sobre isso. Deus está nos ensinando como é que a gente pode ficar blindado. Essa é a questão. Não é apenas conhecermos que podemos fazer parte, né, dessa estatística daqueles que abandonam a Deus, se esfriam, ficam fracos, deixam de ir para a igreja, ficam carnais, se perdem dentro da igreja, não sabem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é só sobre isso, mas Deus está nos ensinando como permanecermos firmes. A ventania vai passar, mas você vai permanecer inabalável. Vai vir terremoto, mas você está firme na rocha que é Cristo. Vai vir demônio de tudo quanto é espécie, irmãos. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. É Cristo que habita em você. Você tem intimidade com aquele que é todo-poderoso. O todo-poderoso. Aleluias. Deus está nos ensinando, Deus está nos entregando. Receita que já está na palavra. Comunhão. Não deixe de congregar. Palavra de domingo. Oração. Perseverança na oração. Bom ânimo, tenha bom ânimo. Não pense em desanimar ou parar. Deus está nos entregando perseverança. Ele já está nos entregando os pilares. Perseverança. Nós vamos passar angústia mesmo. Provação. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E não completa o versículo não, e vocês também vencerão. Porque se já venceu, não completa não. Pode subir, filho. Eu já venci o mundo. Não tem como derrotar a mesma coisa duas vezes. Eu já venci. É como se vencesse, o inimigo levantou de novo. Deus deu um nocaute, Jesus deu um nocaute no mundo, e o mundo levanta de novo. Peraí que eu também vou nocautear. Não, você não precisa. O nocaute de Jesus é para a morte, irmãos. É pá! É uma pancada só de Cristo. Já resolveu. O problema de pecado já foi resolvido na cruz. Já foi resolvido, irmãos. Problema com o demônio já foi resolvido, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E porque nasceram de Deus, o maligno não lhe toca. Eu já venci o mundo. Vocês são meus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Deus está aqui, irmãos. Feche os teus olhos.
Feche os teus olhos, fala com o Eterno. Tem pessoas que estavam com pensamento de morte. Repreenda isso em nome de Jesus Cristo. Maior é o que está em você, diz o Senhor. Dá uma ordem, abre a tua boca e expulsa. Espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito do desânimo, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito do medo, de intimidação, eu te repreendo, bata em retirada em nome de Jesus. Se levanta, igreja. Peça para o Senhor abrir o seu entendimento em relação à palavra. Peça para o Senhor colocar fome. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos. Conheçamos e prossigamos ao Senhor, em conhecer ao Senhor. Conheçamos ao Senhor. Esforcemo-nos. Esforça-te, igreja. Não para. O Senhor está falando contigo. Não é para você parar. Eu sou perene e você precisa também. Eu sou eterno e você também é eterno. Como é que Deus vai abençoar alguém que é inconstante em todos os seus caminhos? É o que diz a palavra. Continua, igreja, continua. Eu não estou conseguindo orar, pastor. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar, é o que diz a palavra. Mas Ele nos ajuda em nossas limitações, em nossas fraquezas, com gemidos inexplicáveis, intransponíveis. Ele nos ajuda, nós temos o Espírito Santo. Se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você já entregou a tua vida para Jesus, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito da revelação, do entendimento está em você. A sua visão foi aberta, você está na luz agora. Então use as suas armas. Nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Peça para o Senhor arrancar da tua mente todo o ensinamento de demônios, tudo aquilo que diminuiu Deus na sua mente, espírito que estão tentando te enganar. Deus é fiel, irmãos, isso não muda. Deus é presente, Ele não muda. Deus é misericordioso, isso é impossível mudar. Seja o homem fiel, mas Deus é fiel. Seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Conheça a Deus, se aproxima de Deus, porque como o sol, Ele nasce e não falha, assim o Senhor vai aparecer para você. Então busque-o de todo o coração e você vai encontrá-lo. Aproximem-se de mim, eu me aproximo de vocês. Achegai-vos a mim. Vinde e voltemos, vinde e voltemos. O Senhor está falando com alguém, volte, é hoje, você precisa voltar hoje. Volta hoje. Antes que seja tarde, volta hoje. Você não conhece o dia do amanhã. Deramanto e que alabás. Se tu está ouvindo essa palavra, o Senhor diz: tu és um dos escolhidos. Você é um dos escolhidos. Toda doutrina de engano, todo espírito de sedução, de encantamento, que tem ludibriado, Pai, tentado os seus filhos abandonarem os princípios da palavra, tirando o temor, recanto e alabadai. Volte a temer a Deus, diz o Senhor. Volte a temê-lo. Peça ao Senhor espírito de temor, espírito de fortaleza. Aleluia. Espírito de força, espírito de temor. Tema a Deus. Tema a Deus. Não abandona Jesus. Não abandone Jesus. Jesus é o seu escudo.
Ele está falando com alguém, igreja, eu já vou encerrar. Mas o Senhor fala, eu sou o teu escudo, sou eu que te guardo, sou eu que te digo, tu és meu, fica na minha presença, não saia da minha casa. Se sair vai ficar difícil demais. Boramanto e Edeiachai. Quando vocês estão juntos, vocês são mais fortes. Quando vocês me buscam, eu manifesto a minha bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Eu derramo óleo, eu derramo a bênção. Não deixem de congregar, não deixem de me buscar. Busquem em casa, a tempo e fora de tempo, para que vocês resistam o que Ramato e Shedei, o que está por vir, Aramanto e que Alabadashai. Muitos estão dispersos, Seramanto e Calabai. A palavra de engano já entrou nos Coramanto e que Alabashai. Pensam que me conhecem, mas não me conhecem. Ramanto e Erashudecai. Sou Deus Santo, sou fogo consumidor, Remando e Edeshai. Eu não mudei, Ramanto e Calamatashai. Para entrar na minha presença, tem que estar com o coração puro, tem que estar com as mãos limpas. Vinde, voltem, voltem. Voltem para o Senhor. Me busquem como vocês nunca me buscaram. Eu vou trazer revelações para vocês. Eu vou avisá-los. Vocês não vão ficar debaixo de engano. É o meu compromisso com a minha igreja. Não tenham medo. Não tenham medo. Ramando que alabás, porque eu diferencio os que são meus, os que não são. Eu conheço o teu coração. Fortalecei-vos, 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 fortalecei-vos na força do Senhor, na força do seu poder. Sejam cheios. Pai eterno, nós estamos agradecidos da tua palavra, da tua voz revelada neste lugar. Fortalece o teu povo, Pai. Visita a tua igreja no globo terrestre. Visita esse remanescente. Visita o remanescente, Senhor. Traz de volta as ovelhas perdidas de Israel. Traz de volta o teu povo, os que se perderam. Usa a tua igreja para resgatá-los. Usa os teus filhos para resgatá-los. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Que o nosso comportamento seja transformado hoje pelo poder da tua palavra. Dá uma noite abençoada para os seus filhos, com sonhos proféticos. Quando eles estiverem estudando a palavra, traz revelações. Queima no coração deles o fogo, a chama. Faz arder o amor, a paixão por ti. Livra-os de todo mal. Guarda-os de todo ataque. Esses demônios que estão entrando nos lares, Pai. Blinda a casa dos seus filhos. Demônios que visitam à noite, trazendo perturbação, trazendo tristeza, trazendo angústia, depressão. Guarda os teus filhos, blinda os teus filhos em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, que a sua paz, que excede todo o entendimento, que a graça bendita, a graça
do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, seja autêntica, palpável, real nas nossas vidas. E a comunhão com o Espírito Santo seja poderoso, seja poderosa, não somente hoje, mas para todos sempre, para a glória de Deus, até que Jesus Cristo volte. É em o nome de Jesus que nós oramos. Você pode dar glória a Deus? Você pode falar amém? Aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte a Ele. É para Ele, igreja, é para Ele. Aleluia. Abraça teu irmão. Abraça tua irmã. Cumprimenta ele.